nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É de barro. Agora, quando nós passamos a observar a trajetória bíblica, não entra onde Deus não te mandou entrar. Agora nós vamos ver o segundo rei a assumir o trono de Israel. Jesus é chamado de filho de Davi, uma clara alusão. Interessante que agora, no reinado de seu filho, chamado Roboão, versículos 6 e 7, Deus foi muito claro. Lembrem Deuteronômio capítulo de número 17. Intimar é dar como regra, sem opção de sair. Canderébia, eu fui chamado para ser pregador, não fui chamado para ser empresário. Respeito quem é. Você está na capital mundial das missões. Diga isso para alguém. Você está na capital mundial das nações. Reminde conosce redeui o emandorou de Kelibaia Heribigudi badaste comunduque de Kewi. Para nossa tristeza, infelizmente, hoje em dia, no meio de nós, muitos que se dizem profetas parecem mais entregadores de bênçãos, promessas e vitórias do que vozes de confronto a um sistema corrompido. Ei! Pode bater palma. Ô igreja, canta comigo. Jesus vive! O fogo desceu. Obedeça a Bíblia. Quer ser bem sucedido? Não haja como você pensa, haja como a Bíblia manda. Quer ser bem sucedido? Deixa a palavra de Deus te guiar, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Quem Deus levanta não fica maior, quem Deus levanta fica menor. Quem Deus levanta não se torna arrogante, quem Deus levanta se torna humilde. Para que não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Antes de levantar, Deus já deu o mandamento. A regra já está aqui, a lei já está aqui, a diretriz já está aqui. Então Deus levantou reis para que fossem servos do povo e não para que se servissem do povo. Deus não dá dons e autoridade para que alguém se torne grande. O que Deus dá aos homens é para que a grandeza de Deus e a glória de Deus se veja através de seres pequenos, falhos e imperfeitos. Ei, é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é de Deus, mas o vaso é de barro. A grandeza não está no vaso, a grandeza está no tesouro. O problema é que tem vaso querendo ser o tesouro. Você só é o vaso, o tesouro é de Deus, mas o vaso é de barro. Agora, quando nós passamos a observar a trajetória bíblica dos reis de Israel, nós vemos que o primeiro rei a reinar sobre a nação santa, sobre o povo eleito, foi Saul. Mas Saul vai ser rejeitado devido à sua desobediência. Deus não honra desobediente, Deus rejeita desobediente. Deus não abençoa desobediente, Deus tira desobediente. Deus disse para Saul esperar. Saul disse: eu vou fazer o sacrifício. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Não coloque a tua mão onde Deus não mandou colocar. Não entre onde Deus não te mandou entrar. Agora nós vamos ver o segundo rei a assumir o trono de Israel. Foi Davi, e com Davi
Deus faz uma aliança perpétua. Deus é Deus de aliança. Veja Davi dando testemunho do que Deus falou com ele para seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 4, Davi diz: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente. Não é para andar de qualquer jeito, é para andar fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. Deus gostou e se agradou tanto de Davi, que com ele fez uma aliança perpétua. A aliança de Deus com Davi, ela tem propósito messiânico. E no Novo Testamento, pelo menos 2 vezes, Jesus é chamado de filho de Davi, uma clara alusão à sua ascendência messiânica. O cego de Jericó, quando começa a clamar, diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher cananeia, Sirofenícia, quando está clamando, ela também diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu aprendi com o pastor Gesiel Nunes Gomes que toda vez que Jesus é chamado de filho de Davi, ele para. Se chamar de Nazareno, ele continua andando. Se chamar de filho de Maria, ele continua andando. Se chamar de carpinteiro, ele continua andando. Mas chamou de filho de Davi, ele para e diz: você entendeu? Você entendeu quem eu sou? E ele para e diz: que queres que eu te faça? Agora nós vemos que o terceiro rei a reinar sobre Israel foi Salomão, que, movido pela sabedoria que Deus lhe deu, fez alianças políticas e comerciais que resultaram numa grande expansão do reino. Com Salomão o reino se expande, com Salomão o reino cresce. Mas é interessante que agora, no reinado de seu filho, chamado Roboão, por falta de sabedoria, Israel foi dividido em 2 reinos: reino do norte, com capital em Samaria; reino do sul, com capital em Jerusalém. É interessante, Salomão tem tanta sabedoria, Salomão tem tanto entendimento, deixou a rainha de Sabá embasbacada, dava ensinamentos profundos, compôs provérbios, compôs Eclesiastes, mas o seu filho era um tolo, não tinha sabedoria nenhuma. Então, para mim, Salomão prefigura o tipo de pai que não consegue transmitir aos filhos aquilo que recebeu de Deus, e não é por falta de orientação. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus foi muito claro. Lembrem Deuteronômio capítulo de número 17, que Deus diz: o rei fará um traslado da lei, uma cópia da lei, e vai tê-la consigo, e vai ler nela de dia e de noite. Parece que Salomão não obedeceu isto, porque o homem mais sábio da Bíblia tem um filho tolo. O homem
homem mais sábio da Bíblia não conseguiu transmitir conhecimento para o seu filho. Que coisa terrível! Ensina a rainha de Sabá, compõe provérbios Natã, compõe sabedoria tremenda, mas dentro de casa não transmite para filho a sabedoria que recebeu de Deus. Olha o que Deus disse: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A ordem de Deus não é: se teu filho quiser, ensina a Bíblia para ele. Se teu filho tiver disposto, ensina a Bíblia para ele. Se teu filho gostar, ensina a Bíblia para ele. A palavra é: as intimará. Intimar é dar como regra, sem opção de sair. É dizer para o filho: é aqui que tu anda e é aqui que tu vai andar. Sabe qual é o problema de Salomão? Roboão era aqueles playboyzinho mimado que fazia tudo o que queria, e quando alguém chegava, pastor William, ele dizia: sou filho do rei. É filho do rei, mas é um tolo. É filho do rei, mas vai perder quase tudo. É filho do rei, mas vai ser deixado de lado. Ei, irmão, está na hora de nós transmitirmos aos nossos filhos aquilo que recebemos de Deus. Pastor, meu filho não gosta de Pentecoste, não gosta até experimentar. Pastor, meu filho não gosta de orar, não gosta porque tu não punha ele de joelho quando era pequeno. Pastor, meu filho não gosta da escola dominical, não gosta porque você também não ia com ele. Pastor, meu filho não gosta de doutrina porque você não ensinou. Mas hoje Deus quebra essa maldição. Nossos filhos serão do Senhor. Nossos filhos serão do Senhor. Ela é Jobaracandoye. Agora, me permita, aleluia, meu coração está batendo na garganta. Uramanaga subcanderébia. Eu fui chamado para ser pregador, não fui chamado para ser empresário. Respeito quem é. Não fui chamado para ser filósofo. Respeito quem é. Não fui chamado para ser administrador. Respeito quem é. Eu fui chamado para ser pregador, e eu recebi uma palavra para pregar. Não estou aqui para ofender ninguém. Se você se ofender com o que eu penso, eu te peço desculpa. Mas se você se ofender com a palavra que eu prego, vá se resolver com Deus. Vá se resolver com Deus. Relebanto, quemanto, redel e de clube, alamando cadacé. A linhagem de Davi vai se desenvolver no reino do sul, que é Judá, e por causa disto Jerusalém se tornará capital espiritual do mundo. E eu digo, debaixo de uma direção de Deus, assim como Deus escolheu Jerusalém para ser o coração espiritual do mundo, o Senhor também escolheu Camboriú para ser o pulmão missionário das nações. Por favor, me ajuda. Eu não vou pedir muito não, eu tenho uma palavra para pregar, mas me ajuda. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: você está na capital mundial das missões. Diga isso para alguém: você está na capital mundial das nações. Quem entende isto, joga essa mão para cima, solta esse grito de glória a Deus aí. Vai, vai, vai. Israel agora são dois reinos, e dentro da linhagem do reino do norte, um dos piores reis que existiu foi Acabe, que se casou com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, que corrompeu a nação e implantou lá o culto idólatra a Baal e a Azera. Veja o testemunho que a Bíblia dá de Acabe. 1 Reis 16:30. Pastor, o senhor vai ficar lendo o versículo? Você quer que eu leia o que, infeliz? Revista Veja? Você quer que eu leia o que? Historinha para boi dormir? Você quer que eu faça o que? Conta o testemunho mentiroso? Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. É mundi.
Emindi conosce Redeui, o Emandorou de Kelibaia, Eribigudi Badaste Comunduque de Kewi. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe é um perdido, um perverso, um desobediente, um nojento. Acabe é um corrompido, casado com uma prostituta, idólatra, casado com uma mulher demoníaca. E a Bíblia vai dizer que no tempo de Acabe, Deus vai levantar o profeta Elias para confrontar a impiedade de Acabe e Jezabel. Elias não faz visita cordial, Elias não visita para tomar chá, Elias não quer saber de amizade. O negócio de Elias é confronto. Na verdade, o profeta é aquele que fala inspirado e revestido pela autoridade de Deus. Pastor André Santos é o Nabi. O ministério profético na Bíblia é um dos mais belos e poderosos. Porém, para nossa tristeza, infelizmente, hoje em dia, no meio de nós, muitos que se dizem profetas parecem mais entregadores de bênçãos, promessas e vitórias do que vozes de confronto a um sistema corrompido da desceu, ninguém vai parar. A glória de Deus tomou este lugar. Eu pulo, eu danço, começo a cantar. Jesus está vivo, ele vai voltar. O fogo desceu, ninguém vai parar. A glória de Deus tomou este lugar. Levanta a mão pro céu agora. Hoje tem vitória, hoje